ouvintes, bom dia Geraldinho, bom dia a cada um de vocês que estão depositando o tempo, ouvindo nossa entrevista nessa sexta-feira. Hoje trazendo mais um tema interessante da odontologia para que os pacientes, para que os ouvintes fiquem a par de alguns assuntos mais que são mais frequentes perguntados no nosso dia a dia. E hoje a gente vai falar sobre o fio dental, né? Uma coisa que é tão recomendada por todos os cirurgiões dentistas. Acredito que todo mundo já foi para uma consulta com o dentista e ouviu essa mesma recomendação: use fio dental todos os dias. E aí as pessoas ficam se perguntando o porquê, Marcos, de usar o fio dental, né? E a gente hoje a gente não vai falar nem da importância de usar o fio, porque a gente já sabe que é muito importante usar. Mas por que é importante usar o fio dental? Então a gente listou aqui alguns motivos para no qual você tem a necessidade de usar o fio dental diariamente. Então vamos lá, por que é importante usar o fio dental diariamente? Primeiro motivo, Marcos, eu vou falar de um assunto que ele é até recorrente e que todo mundo tem dúvida. É o mau hálito, né? Em algum momento da vida da gente, qualquer pessoa, em algum descuido, em algum momento específico, já se pegou sentindo um mau hálito, né? Que é aquele odor característico que a gente tem em nossa cavidade oral. E essas pessoas ficam se perguntando por quê. Primeiro eu quero explicar que o mau hálito ele não é causado somente por proliferação bacteriana, né? O mau hálito ele pode estar ligado muito bem a algumas doenças sistêmicas, principalmente doenças do trato gastrointestinal. Mas a gente vai falar focado, né, na cavidade oral. A falta de uso de fio dental é um dos principais fatores que podem acarretar ao aparecimento do mau hálito. Por quê? Porque fibras dos alimentos, resto de alimentos que ficam entre um dente e outro, eles não são removidos pelas cerdas da escova, porque a escova não consegue remover esses alimentos. O que é que acontece? Esses alimentos ficam durante algum tempo, não é muito tempo, certo, gente? Não é muito tempo necessário para que esses alimentos comecem a entrar em estado de decomposição. Estado de decomposição nada mais é, falando de maneira popular, apodrecendo na nossa cavidade. Então são pequenos fragmentos de alimentos que a gente muitas vezes olha e nem percebe que eles estão ali. Então eles ficam presos entre um dente e outro, porque os dentes possuem um ponto de contato forte que não permite que esses alimentos entrem e saiam com tanta facilidade. Quem é que vai remover esses restos de alimentos? O fio dental. Então aí a importância de se usar o fio dental, não somente, Marcos, ouvintes, durante um determinado horário no dia, e sim em todas as escovações. A gente sempre que vai escovar os dentes é importante usar esse artifício tão importante que é o fio dental. Então a gente usa o fio dental com cuidado, sempre percebendo, sempre tendo a percepção que o uso do fio dental não é força, é jeito, tá certo? Então a gente não pode usar o fio dental com muita força, porque a gente vai acabar machucando a gengiva, né? Muitas vezes as pessoas confundem esse mau uso do fio dental com um malefício que esse fio dental venha estar causando. Outro motivo para se usar o fio dental é o seguinte. Isso aqui é até interessante, porque não é um assunto que a gente toca todo dia nessa tecla. Alguns alimentos, eles são ácidos. Na maioria das vezes, corrigindo, a maioria dos alimentos são ácidos, né? Não é que alguns alimentos são. A maioria, hoje em dia, tem o pH considerado ácido. Então, principalmente alimentos mais cítricos, alimentos mais ácidos, como refrigerante, frutas mais cítricas, como limão, enfim. Eles têm a propriedade de fazer com que haja o aparecimento e o acontecimento no estágio que a gente conhece como erosão dentária, né? E essa erosão, esse desgaste por acidez, né, causado por ácidos, né, desses alimentos, e a gente indica sempre ao paciente uma coisa que é até complicado de se fazer, que é escovar os dentes
depois de fazer a ingestão desse tipo de alimentos mais ácidos, como refrigerantes, enfim, sucos de caixinha, alimentos que são considerados mais ácidos, e fazer a escovação alguns minutinhos após a ingestão desses alimentos, para que haja um controle nesse estágio de desgaste dentário causado por ácido. Porque se a gente simplesmente escova os dentes imediatamente após o uso do alimento ácido, a gente vai estar esfregando esse alimento que já é ácido na estrutura dental. Mas aí onde é que entra a importância do fio dental? O fio dental tem a capacidade de neutralizar a ação negativa desses alimentos. Então, você fazendo uso do fio dental após a ingestão desses alimentos, você já vai estar fazendo com que haja uma barreira importantíssima para a não ação ácida que já é existente nesses alimentos que eu acabei de citar. Então, o fio dental tem essa ação neutralizante desses alimentos que são considerados ácidos. Uma coisa importante também para se citar, o terceiro ponto, é que o fio dental ele reforça a escovação. Então ele é um reforço a mais, ele é um fator a mais de barreira para que não venha a se proliferar bactérias que são danosas para a estrutura dentária. Então, como é feito esse reforço? A escovação, por si só, mecanicamente falando, ela tem uma importância infinita, uma importância muito grande. Mas ela sozinha não é capaz de fazer a limpeza 100% da nossa cavidade. E isso é complementado com o uso do fio dental. Então, gente, a escovação, por mais que seja muito difundida e que a gente tenha em mente que ela é importante, ela deve continuar a ser feita normalmente após as refeições. Mas o fio dental, ele é tão importante quanto a escovação. Então a gente tem que popularizar o uso do fio dental, assim como a escovação se tornou popular. Porque, Marcos, é só hábito. É só o poder do hábito. O paciente que não usa fio dental, ele não usa simplesmente porque não tem o hábito. Porque o hábito da escovação, desde que nós éramos crianças na escola, né? A gente tem esse entendimento de que é importante fazer a escovação diária. Mas nem sempre era tocado no assunto de que também era tão importante quanto fazer o uso do fio dental, né? Então o uso do fio dental é tão importante quanto, porque a escova ela não consegue alcançar áreas que são de difícil acesso. Então o fio dental a gente consegue com ele com paciência e removendo principalmente restos de alimentos que ficam entre os dentes, entendam bem, e também entre o dente e a gengiva. A gente tem uma camada de gengiva que recobre esse dente, certo? Que é essa gengiva marginal, e a gente consegue entrar com o fio dental com delicadeza entre o dente e a gengiva e fazer a completa remoção desses restos de alimentos. Então isso é muito importante para que o paciente, para que os ouvintes, população em geral, tenha consciência de que a escova sozinha, ela não faz a limpeza 100% completo da estrutura dentária da nossa boca também. Então a escova sozinha ela não é capaz de remover restos de alimentos que estão localizados de difícil acesso. Trouxe também um ponto bem interessante, que o fio dental ajuda a manter, né? Ajuda a manter a boa imunidade. Então, quando a gente fala de boa imunidade, a gente já está falando de saúde geral, né? A gente já está falando de saúde geral. E a boa imunidade, porque ela está relacionada com o uso do fio dental, ou o mau uso do fio dental, ou o não uso do fio dental. Porque, Marcos, qualquer tipo de inflamação, de infecção, seja ela em qualquer região, e a boca não seria diferente, existe uma diminuição da nossa imunidade, certo? Então, quando existe a diminuição da nossa imunidade,
nós estaremos automaticamente mais susceptíveis a ser acometido por outras doenças sistêmicas, uma gripe, até mesmo em época, graças a Deus, estamos passando por essa época. O Covid-19 ele também se aproveita de uma baixa imunidade para poder se proliferar qualquer doença, e principalmente doenças mais oportunistas que se aproveitam de deficiência do sistema imunológico. Então, qualquer inflamação na boca, uma inflamação na gengiva, um dente infeccionado, tudo isso faz com que nosso organismo trabalhe mais. A gente está sobrecarregando sem necessidade o nosso organismo. Então, o fio dental ajuda a manter a saúde bucal em dia e, posteriormente, diretamente ou indiretamente, está fazendo com que não haja a necessidade do organismo trabalhar para vir a debelar, ou seja, combater algum tipo de infecção e inflamação que tenha em nossa boca. E para finalizar, não podia deixar de falar que o fio dental tem total importância contra o aparecimento das principais doenças bucais. Quais são as principais doenças bucais? Cárie, né? Que é a doença mais comum, de modo geral, no mundo inteiro. A cárie só perde por resfriado, para gripe. Depois disso, é a doença mais frequente, mais prevalente na população em geral. Então, o fio dental faz com que a gente remova restos de alimentos, remova sujidades, fazendo com que não fique um ambiente propício para a proliferação bacteriana, para a formação de comunidades de bactérias. Logo, a gente está fazendo com que haja uma barreira de proteção, né? A gente está fazendo com que nossa boca fique protegida, e isso vai fazer automaticamente com que não haja a possibilidade de proliferação de nenhum tipo de doença bucal, entre elas a doença cárie, que é a mais prevalente. E depois, menos prevalente um pouco, mas não menos importante, né, as doenças periodontais. A gengivite, que é a inflamação da nossa gengiva. Muita gente pergunta assim: eu estou passando o fio dental, mas está sangrando. Se você está passando o fio dental e está sangrando, é de duas uma. Ou você está passando ele com muita força, né, e está machucando sua gengiva, ou a sua gengiva já se encontra em um estágio de inflamação, que é a gengivite, né, podendo se transformar em uma coisa mais séria, que a gente conhece como periodontite. É uma doença também periodontal, dessa vez um pouquinho mais séria, mais difícil de ser tratada, porque já está envolvendo os tecidos de sustentação do dente, osso, ligamento periodontal, enfim. E o paciente, ele nesses estágios de inflamação, ele tem que ter a consciência de que já deve procurar atendimento especializado, já deve nos procurar para fazer uma avaliação, né, e entender por que isso está acontecendo, por que a gengiva está sangrando, e fazer o tratamento correto, e sim ser reeducado, ser conscientizado da importância do uso do fio dental no dia a dia. Então, o fio dental, a falta dele é capaz de gerar inúmeros problemas, entre eles o aparecimento de doenças mais comuns da cavidade oral. Ouvinte pergunta aqui, Caio, se ele tem que usar, ele pode usar, aliás, o fio dental todas as vezes que, por exemplo, ele fizer uma refeição, ou o ideal seria quantas vezes por dia? Pergunta interessante, porque é uma pergunta que serve até para educação do restante dos ouvintes. Não tem quantidade correta de uso do fio dental. O que eu indico é que todas as vezes que for escovar os dentes, faça uso do fio dental. O fio dental, ele anda junto com a escovação, ele não é separado. Então ele pode fazer todas as vezes que for escovar os dentes. Se escovar os dentes 4 vezes, utilize o fio dental 4 vezes ao dia, porque ele vai ser tão importante quanto o uso da escova. Vai perceber também que quando ele começar a fazer isso e ter isso como hábito, isso vai se tornar uma coisa muito mais fácil, mais corriqueira. Ele vai fazer automaticamente, sem achar que está perdendo tempo. Então, quando ele fizer e colocar isso como importante no seu dia a dia, isso vai ser feito quase que automaticamente. Existe um fio dental, por exemplo, especial, mais fino, mais grosso, o que importa é que realmente você usa o fio dental? O mais importante, Marcos, é usar o fio dental. Eu nunca gosto de dizer que um produto é melhor do que o outro, apesar de que existem produtos, claro, mais confortáveis, digamos assim, do que outros, mas no final das contas a efetividade depende muito mais de nós
do que da marca do produto que a gente está usando. Então, a gente realmente indica usar o fio dental e que você procure o fio dental de sua preferência. Agora, quando existir um problema mais específico, em que a gente precise indicar um fio dental mais específico para aquele caso, a gente vai indicar. Mas, no geral, o fio dental ele é coadjuvante, a marca do fio dental. O mais importante é usar o fio dental e não o fio dental que está usando. Outra pergunta que chega aqui. Toda vez que uso o fio dental, sai sangue na minha gengiva. O que é que pode ser? Essa pergunta eu acabei de falar aqui e sabia que alguém ia perguntar ela. É uma coisa que é muito recorrente essa pergunta. E é uma pergunta interessante. É comum acontecer isso? É demais. Muita gente pergunta, passa o fio dental, mas minha gengiva sangra. É como eu falei, de duas uma. Ou o fio dental está sendo passado com muita força, que isso é menos frequente, ou a gengiva já se encontra em um estágio de inflamação. Né? Então, quando já existe um estágio de inflamação, que no caso é a gengivite, a gente passa o fio dental, toca na gengiva, a gengiva sangra. Mas porque ela já está inflamada. Então, deve-se procurar atendimento, marcar uma consulta, uma avaliação e fazer o correto tratamento para que essa gengiva venha a ficar saudável. E aí sim o fio dental vai ser passado sem que a gengiva sangre horário nenhum. Nesse caso, por exemplo, quando a gengiva sangra, o ideal de imediato é suspender o uso do fio dental? De jeito nenhum. Mesmo que ela continue Mesmo que ela sangre, continue usando o fio dental. Porque o sangramento não está sendo causado pelo fio dental. Muito provavelmente, por algum momento, tenha sentido falta dele. E aí ela inflamou. E aí ela começa a sangrar. Mas não deixe de usar o fio dental. Por mais que sangre, não deixe de usar o fio dental. Não tem problema nenhum sair aquele pouco de sangue. O que você não pode fazer é passar o fio dental com muita força. Porque aí você vai acabar gerando um trauma na gengiva. Vai causando um dano na gengiva. Então, fio dental de maneira leve. Mesmo que a gengiva sangre um pouco durante o uso, continue usando. Porque isso vai ser um fator importante para combater justamente esse sangramento. Que legal, dicas bacanas aqui no nosso programa do Caio Alves, lá da Nova Caicó Sorridente, clínica odontológica localizada na Avenida Seridó, 384, no coração da cidade, no centro de Caicó. Telefone 99891-0201, 3421-4421. Obrigado, Caio, pela sua participação. Obrigado, Marcos. Obrigado, ouvintes. Muito obrigado por mais uma sexta-feira no espaço aqui do seu programa. 7h30.